Olá! Na aula de hoje, nós iremos iniciar a unidade 4 da nossa disciplina de Tecnologia e Economia dos Transportes. Tá? A unidade 4 ela vai se referir ao processo de planejamento que tem que haver na área de transportes. Tá? Só relembrando que a unidade 1 nós conversamos sobre o que seria o sistema de transportes. Na unidade 2, nós conversamos sobre transporte dentro das cidades, que é o transporte urbano. Na unidade 3, tem capacidade e níveis de serviço da malha viária. E agora nós vamos falar sobre a importância de ocorrer um planejamento na área de transportes. Então, essa unidade, nós iremos com o principal objetivo, né, das duas aulas que estão divididas a unidade 4, é avaliar a importância desse processo de planejamento e definir quais são os principais objetivos. Então, a nossa unidade está dividida em 9 tópicos. O histórico de processo de planejamento que aconteceu em nosso país, quais são as principais perguntas que têm que ser feitas quando a gente vai planejar, qual é o objetivo do planejamento do setor de transporte, os tipos de planejamento existentes, que é curto, médio e longo prazo, e falando das características de cada um, quais são as ineficiências que podem surgir caso não haja um planejamento adequado na área de transportes, quais são as premissas e hipóteses que nós iremos adotar, como é que se dá o processo do planejamento, quais são as etapas que devem ser seguidas, e a gente finaliza aí a unidade 4. E aí, nessa unidade 4, a gente vai dividir em duas, tá certo? Duas etapas. A gente vai falar, a primeira etapa são os 5 primeiros tópicos, e a segunda aula vai ser os outros 4 últimos tópicos, ok? Então, no Brasil, há planejamento de transportes? Há planejamento de transporte. Dizer que esse planejamento de transporte dentro do nosso país, ele foi eficiente, ele é eficiente, há controvérsias, né? É um assunto que pode ter muito assim, assunto para discutir, tá? Um dos principais problemas que ocorreu ultimamente foi, por exemplo, a greve de 2018, da greve dos caminhoneiros, que tanto prejudicou o transporte de carga e parou o abastecimento de diversos setores, principalmente a questão de combustíveis, tá? E aí, de 2018 para cá, na época, em 2018, vários jornalistas, saíram vários artigos, vários especialistas da área, comentando a importância de haver o investimento em outros modais de transporte para que houvesse a intermodalidade de modais, esses modais conseguissem integrar e a gente não ficasse tão dependente do transporte rodoviário para cargas. Que transporte seria esse? Seria principalmente ferroviário. E de 2018 para cá, 2020, nada aconteceu. E a gente ainda pegou agora, nesse ano, a pandemia, né? Então, o histórico brasileiro, nós temos que pensar, na época que o Brasil era colônia de Portugal e depois que o Brasil deixou de ser colônia. Quando o Brasil era período colonial, não tinha interesse de Portugal em fazer nenhum tipo de investimento no Brasil. Então, a gente tinha estradas praticamente eram inexistentes, tá? E as vias eram todas em terra batida, né? Carroçável, tá? Porque Portugal não tinha a intenção de aplicar recursos na área de transportes aqui no Brasil. Depois que ele deixou de ser colônia, tá certo? Aí, enquanto ele era ainda colônia, esse sistema era muito precário, né? Das vias terrestres. E a partir que ele deixou de ser colônia, que foi quando foi decretada a independência, em 1822, é que começaram a ter as preocupações de construir as primeiras rodovias, tá certo? As primeiras estradas, pontes, fazer adutoras, né, para transporte de água, os aquedutos, fazer ter navegação em rios, né? Então foi a partir daí que teve as preocupações. Tá? E aí a primeira estrada de rodagem, tá certo? Ela foi feita no estado do Rio de Janeiro, que é a Estrada União Indústria, tá? Ligando Petrópolis a Juiz de Fora. Por que foi feita essa estrada? Porque em Petrópolis era o palácio de veraneio do imperador, né? Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, tá? As estradas de ferro começaram a ser implantadas dentro do nosso país
em torno de na década de 1830, tá? E estradas de rodagem em melhor condições, melhores situações, foi a partir de 1840, tá? A estrada de União Indústria, que liga Petrópolis a Juiz de Fora, ela foi finalizada em 1861 e ela tinha 144 km de extensão. Ela é uma estrada muito famosa no estado do Rio de Janeiro, até hoje, né? Essa estrada da União Indústria, tá? Depois foi construída uma estrada, né, chamada Dona Francisca, que ligando Joinville a São Bento, Santa Catarina, que é essa aqui da foto. Teve a estrada Graciosa, que liga no estado do Paraná, Antonina a Curitiba. Aqui já ela toda pavimentada hoje, tá, gente? Mas quando ela foi construída era em terra batida, era aquela no barro, né, terra batida. Tá? E aí vieram vários planos, depois que o Brasil deixou de ser colônia. Plano Rabelo, Plano Moraes, Plano Rebouças, Ramos de Queiroz, Bicalho, Bulhões, Plano de Geração de Viação, Plano da Comissão, Plano de Viação Ferro, Plano Catrambi, já entrando no século XX, tá? E aí, a partir que o Brasil entrou no século XX, foram criados alguns órgãos. Primeiro foi criado o Instituto Federal de Estradas, em 1911, que foi o órgão central de fazer planejamento de transporte dentro do nosso país. Depois foi criado, em 1927, um fundo especial para construção e conservação das estradas de rodagem. Em 1928, foram construídas as estradas, a Via Dutra, ligando Rio de Janeiro e São Paulo, e a estrada ligando Rio de Janeiro a Petrópolis, para se unir com a estrada União Indústria, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora. E aí, essa estrada ligando Rio de Janeiro a Petrópolis foi a primeira estrada asfaltada do país. E com a construção dessa rodovia, o que aconteceu? Antes, a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, em terra batida, feita em carruagem, era muito lenta. Depois surgiu o automóvel, né? E aí, enquanto era feito em animal, levava 33 dias para chegar de Rio de Janeiro a São Paulo, tá certo? Com a invenção do automóvel, no início do século XX, essa distância passou a ser feita em 14 horas, com essa estrada pavimentada, tá? E hoje leva-se para percorrer, né, essa distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, 6 horas, de carro 5 horas e meia, de ônibus levam 6 horas e meia, tá? E aí, em 1930, o Brasil já tinha 2.255 quilômetros de estradas de rodagem, tá? E 5.917 quilômetros de estradas carroçáveis. Essas 2.255 eram estradas asfaltadas. Em 1934 foi criado o Plano Geral Nacional de Viação, tá? Que era um primeiro projeto assim de âmbito nacional, tá certo? Para tratar do setor de transportes. E nesse plano, ele falava da importância de ter multimodais, ou seja, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, e depois, mais tarde, o duto, né? E o transporte dentro das cidades, transporte urbano. Mas ele falava dessa natureza multimodal, sendo que o foco do Brasil sempre foi o modal rodoviário. Pouco teve esse investimento nos modais ferroviário, hidroviário. O aéreo tem, né, porque precisa do avião, mas para transporte de cargas, ênfase total no rodoviário, principalmente por causa da decisão política, tá? E também por causa da indústria automobilística. Então, em 1937, para poder gerenciar, construir, fazer a manutenção e operação dessas estradas, foi criado o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que é o DNR, tá? E aqui tinha um mapa, né, do plano rodoviário DNR naquela data, 1967, quais eram as rodovias que estavam previstas, tá? Essa rodovia aqui na região norte, ela nunca foi, não foi construída, tá certo? Essas rodovias aqui por causa da floresta amazônica, né? Então, a gente tem a maioria das rodovias aqui, tá certo? Elas, nesse trecho aqui, não pode construir a rodovia até hoje, tá? Essas rodovias permanecem como estão, tá certo? E só essas, porque aqui por causa da floresta amazônica, senão vai haver um crime ambiental, desmatamento, etc. Então, aqui a gente vê uma predominância de rodovias, como a gente já falou na aula 1, né? Na unidade 1. Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e aqui no Centro-Oeste, tá?
Aqui como se ela estivesse prevendo aqui a instalação de Brasília, né? Transferindo do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, estado de Goiás. Em 1941 foi criado o Departamento Nacional de Estradas de Ferro, tá certo? 44 teve a evolução da malha viária brasileira, tá? Aí aqui vai falando sobre as rodovias, né? Longitudinais, transversais, tá? Quantos quilômetros tinham de BRs, que na época tinha 35 mil, quase 36 mil quilômetros de estradas das rodovias federais, são as BRs, tá? Em 1946 foi criado o Fundo Rodoviário Nacional, e aí continuou esse planejamento, tá? Aqui tem algumas fotos das principais rodovias, né, do nosso país. Aqui embaixo é a rodovia Via Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista, né, Guarujá, Santos, na década de 1940 e 1950. Aqui é uma foto da Via Dutra, ligando Rio de Janeiro e São Paulo, e aqui a BR que liga Rio-Bahia. A Via Dutra e a Rio-Bahia são as duas rodovias mais perigosas do país, tá? Em termos de acidentes envolvendo vítimas, né, mortes, tá? Aí, em 1951, teve a elaboração do plano de viação, que aí era composto por todos os modais, ferroviário, rodoviário, fluvial, marítimo e aeroviário, tá? Em 1956 foi o plano de viação, né, para poder englobar a capital federal, tá certo? Né, pensando em Brasília. Em 1964 teve o Plano Nacional de Viação, que a gente já falou na unidade 2, né, que ele tinha 5 subsistemas, que ele foi criado em 1973, né, para ligar a capital federal Brasília às demais cidades do país. Ele tinha o sistema rodoviário federal, o sistema aeroviário federal, o sistema portuário nacional, tinha o sistema hidroviário nacional e o sistema aeroportuário. E aí, em 76, foi criado o sistema de transporte urbano nacional. Tá? Aqui está falando do PNV, tá? Que eu já falei na unidade 2. Tá? E hoje, o que vale hoje como termos de planejamento e transportes? Vale hoje o Plano Nacional de Logística de Transportes, que foi elaborado pelo Ministério dos Transportes no ano de 2006. Teve uma contribuição do Ministério da Defesa, mas o principal articulador para poder fazer esse Planejamento Nacional de Logística foi o Ministério dos Transportes. Então, esse Plano Nacional de Logística, ele tem algumas diretrizes, tá certo? A principal diretriz dele é que tem que haver um desenvolvimento econômico de médio e longo prazo, considerando o contexto global, tá? Ele considera o sistema de transporte um sistema federal, tá certo? Nacional e federativo. E esse planejamento orienta que nós temos que ter uma matriz multimodal de transportes, tá certo? O que é essa matriz multimodal? Nós temos que ter o modal rodoviário, o ferroviário, o aeroviário, o hidroviário e o dutoviário, tá? Só que até hoje esse Plano Nacional de Logística ele não foi 100% saído do papel para colocar em prática, ser executado. Então, quais são os questionamentos que devem ser feitos quando nós vamos planejar, tá? Primeiro, por que planejar? Por que a gente tem que planejar na área de transporte? A gente tem que planejar na área de transporte para poder o quê? Minimizar os problemas de deslocamento, sejam de passageiros, sejam de mercadorias. É o principal, o porquê planejar, né? E a quem a gente vai servir esse planejamento? Vai servir o quê? Aos usuários do sistema, tá? E as empresas operadoras e as empresas transportadoras de carga, tá? E empresas operadoras tanto de passageiros como de cargas também, tá? E a comunidade como um todo, que serve esse planejamento. Então, o principal objetivo do planejamento, ele é o quê? Como eu falei, é minimizar os problemas associados ao deslocamento ou à movimentação de pessoas e mercadorias numa determinada região, de um ponto A a um ponto B, tá? E aí, quanto mais cresce a população, maior vai ser a quantidade de veículos existentes, tá? Para ter um maior desenvolvimento, só que quando a gente tem uma maior população e um maior número de veículos, vai ocorrer o quê? Vão surgir mais problemas
relacionados à movimentação de pessoas e mercadorias. E aí, quem vai solucionar esses problemas de movimentação é o planejamento. Quais são os tipos de planejamento existentes? Nós temos 3 tipos de planejamento. Nós temos planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Vamos começar do longo prazo, depois para o médio prazo, depois para o curto prazo. O longo prazo, ele é um planejamento que ele tem um horizonte de tempo para atender 5, 10, 15, 20, mas ele chega até 25, 30 anos, tá? Para fazer um planejamento de longo prazo eficiente, o ideal é que ele seja associado ao plano diretor da cidade e que você consiga montar também um plano diretor de transportes, tá? E aí, para fazer esse planejamento de longo prazo, é necessário fazer pesquisas, né, coletar as informações. Essas pesquisas, elas são extensas, demoram 2 anos para serem realizadas, e pelo tempo que é gasto para realizar essa pesquisa, elas têm um alto custo, tá? E que pesquisa é essa? É conhecida como origem e destino. Hoje no Brasil, quem faz pesquisa origem e destino a cada 10 anos é o metrô de São Paulo. Agora, o estado do Ceará e Fortaleza nunca tinham feito um planejamento de longo prazo em transportes, sempre de curto prazo. E aí, o governo do estado do Ceará está fazendo o Ceará 2050 e a Prefeitura de Fortaleza, Fortaleza 2040, que são planejamentos de longo prazo para a cidade toda, tá? E aí, inclui aí a área de mobilidade e o setor de transportes. Então, esse planejamento de longo prazo é para atender projeções de 5, 10, 15, 20, mas pode atender 25 e 30 anos, tá? Geralmente, ele pega dados socioeconômicos da população para se embasar, tá? E tem um alto custo para elaboração, porque essas pesquisas, elas duram 2 anos, essa pesquisa origem e destino. O planejamento de médio prazo, ele antecede o de longo prazo, tá certo? Não precisa de pesquisa muito demorada, a pesquisa leva até 1 ano a ser feita, tá? Tem uma validade de 3 a 5 anos, tá certo? E se tiver um crescimento populacional desordenado, o planejamento de médio prazo ele não fica muito eficiente, tá certo? E as pesquisas são rápidas e de baixo custo, que demoram de 8 meses até 1 ano para serem feitas. Uma pesquisa desse porte para atender o planejamento de médio prazo é o que a gente chama de pesquisa sobe e desce, tá? Que é feito nos terminais. É um exemplo de fazer uma pesquisa para atender um planejamento de médio prazo. O curto prazo é aquele planejamento que você vai tentar, você vai procurar resolver problemas assim, imediatos que estão acontecendo no tráfego, tá? Ou na área de transporte em específico naquele determinado momento. Tá? Então, é uma leitura rápida e sucinta das condições de operação do sistema de transportes. Tá? E aí, o planejamento de curto prazo, qual é o principal objetivo dele? É fazer pequenas modificações numa área da cidade para poder obter uma maior fluidez do tráfego. Tá? Quem faz isso muito bem aqui em Fortaleza é o PAT, que é o Plano de Ações Imediatas de Trânsito e Transportes. O PAT trabalha muito com a questão de binário, tá? Que são os binários famosos aqui em Fortaleza. Santos Dumont e Dom Luiz, tá certo? Oswaldo Cruz com a parte da Joaquim Nabuco de Busca Cavalcante, tá certo? Barão de Stuttgart com senador Vigílio Távora, que está se pensando em fazer, né, um binário, não sei como é que eles vão trabalhar, mas o PAT também trabalhou muito a parte da questão da malha cicloviária e as faixas preferenciais para o transporte coletivo, tá? Então, isso aí é um planejamento de curto prazo, ok? E antecede os planejamentos de médio prazo. Duração desse planejamento de curto prazo de 3 a 6 meses, tá? Se não houver planejamento de qualquer natureza na área de transportes, tá? Seja planejamento de curto prazo, seja planejamento de médio prazo, seja planejamento de longo prazo, vai ter uma série de deficiências ou ineficiências desse setor. Que ineficiências são essas, tá certo? Olha, congestionamento, como tem aqui, ó, aqui nós temos 2 fotos, todas dessa rotatória e dessa avenida congestionada são em São Paulo, tá? Essa avenida congestionada aqui é a Avenida 23 de Maio, das principais da capital paulista.
Vai aumentar a ocorrência de acidentes, como tem aqui, esse acidente também foi em São Paulo, e o estresse do motorista. Porque o motorista preso num congestionamento desse, numa rotatória dessa que ninguém consegue entrar ou sair, o motorista vai perder a paciência. Tá certo? Então, ele vai gerar congestionamento, vai gerar demora no seu deslocamento, vai aumentar o número de acidentes, vai aumentar a poluição do ar e também diminuir a segurança viária. Tá? Então, na próxima aula, na aula 2 da unidade 4, nós vamos dar prosseguimento à unidade 4 sobre o processo de planejamento em transportes.